Graça e paz, irmãos. Boa noite. Queria te convidar para abrir a sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 9 até o 21. A palavra de Deus diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Até aqui. A irmã Betânia falou agora de duas irmãs, está registrado lá em Filipenses, que tinham um problema nas suas igrejas, duas irmãs que brigaram, né? E o apóstolo Paulo escreve essa carta aqui para a igreja de Roma, exatamente por causa de um problema semelhante a este. Porém, lá não eram duas irmãs, era bem mais do que isso. A igreja de Roma, que começou ali em Atos 2, com alguns judeus se convertendo, já nessa época aqui, ela era composta de mais gentios, pessoas que não eram de nacionalidade judia, do que dos próprios judeus. Essa igreja era uma igreja mista. E essa igreja tinha tantos problemas internos quanto problemas externos. Essa igreja tinha intrigas dentro. Você conhece alguma igreja que não tem problema? Ninguém conhece, não é possível. Tem intriga, irmãs que se machucam, como a missionária Betânia falou aqui, estão machucadas. Essa igreja aqui de Roma, ela passava por essas dificuldades. Por quê? Porque havia problemas entre judeus e gentios, e até judeu com judeu mesmo. Por quê? Porque uns queriam levar ali o cristianismo ao pé da letra. Outros judeus queriam ainda viver um pouco na prática antiga do judaísmo que eles tinham. E isso fica claro no capítulo 14, quando Paulo começa falando: um crê que pode comer de tudo. O judeu não come, por exemplo, carne de porco, mas tinha judeu que queria comer. E tinha irmãos ali naquela igreja que não eram judeus, que também já comia de tudo. O judeu não, o judeu, um alimento muito selecionado. O judeu queria guardar o sábado. Alguns outros agora diziam que o dia a ser guardado era o domingo, o dia da ressurreição do Senhor. Então essa igreja era uma igreja que tinha muito problema interno, além dos problemas externos, que eram as questões de perseguição. Tanto que
se você ler Atos 18, quando Paulo encontra Áquila e Priscila, Atos 18 está dizendo que eles saíram de Roma, porque o imperador Cláudio baixou um decreto expulsando os judeus de lá. E por que ele expulsou os judeus de Roma? Exatamente por causa desse problema. O imperador não conhecia Cristo, mas os relatos dizem que ele foi questionado. Por que desse decreto? E ele falou, esses judeus incrédulos, eles ficam brigando e discutindo por causa de um tal de Cresto. Só podia ser Cristo, né, que ele estava falando. Então, um queria guardar, outro não, o sábado, comer de tudo ou não. E essa igreja então começou a ser perseguida. Então tinha problema tanto internamente quanto externamente. E Paulo escreve essa carta, quando você lê desde o começo, a ideia dele é igualar todo mundo. Ele fala, agora não tem judeu nem gentil, porque judeu agora é quem é o judeu espiritual. O Israel de Deus agora é o Israel espiritual, não é o filho de Abraão apenas. Por quê? Agora Deus ampliou a questão daqueles que seriam considerados o povo de Deus, e não apenas os judeus, os israelitas, né? Então ele escreve essa carta nivelando, falando que todos pecaram, todos estão destituídos, judeu e gentil agora é uma coisa só. E aí, olhando para todo esse contexto, ele tentando igualar, instruindo na carta para igualar as pessoas, dizendo que ninguém é melhor do que ninguém. Até o capítulo 11 ele faz isso. Até o capítulo 11. Quando chega no 12 até o 15, ele começa a dar várias instruções práticas para a igreja. Isso serviu para a igreja naquela ocasião e serve para nós hoje. Como igreja que tem gente ferida, como igreja que tem problemas internos. Hoje nós, pela graça e misericórdia de Deus, nós não temos esse problema externo de perseguição. Talvez queira Deus que nós tivéssemos, porque os melhores tempos que a igreja viveu é sempre debaixo de perseguição. Então, quando tem uma perseguição, a igreja melhora, né? Então, poxa, oxalá que nós sofrêssemos alguma perseguição para que nós melhorássemos, né? Porque assim nós seríamos crentes melhores. Então Paulo chega agora aqui e ele vai falar sobre amor para a igreja de Roma. E claro, essa palavra chega até nós hoje, por isso que ela está registrada na Escritura, para que nós possamos olhar para essa palavra e também aplicar na nossa igreja. Hoje nós temos apenas um visitante, então é a igreja toda aqui, é todo mundo de casa. Então hoje você vai ouvir o irmão que é visitante, mas também é da igreja, certo? Faz parte desse corpo, né? Então Paulo vai falar sobre esse amor agora, que os cristãos devem praticar, os cristãos. E é interessante que a palavra de Deus, toda vez que ela fala do amor ágape, até aqui, que é aquele amor divino, sempre que a palavra se refere ao amor ágape, está sempre falando do amor divino, está sempre falando do amor de Deus para com a humanidade, dos seus feitos e tal. Agora aqui, Paulo, no versículo 9, ele vai usar a mesma palavra ágape, agora para se aplicar a nós que somos cristãos. Ele diz que nós temos também que amar com esse mesmo amor, que é um amor incondicional. Inclusive porque essa palavra amor, né, ela é muito mal utilizada, porque a gente tem o amor como um sentimento, algo que a gente sente. O amor não é isso. O amor ele se materializa em ações, em atitudes. Isso é o amor. O amor não é aquilo que eu sinto. Isso pode ser simpatia, pode ser uma paixão, pode ser uma porção de coisas, mas ele não é aquele amor bíblico, como a palavra de Deus nos ensina. Então Paulo começa falando aqui para esses irmãos que agora
Romanos 12:1, ele vai falar daquela mente transformada, da metanoia. E para nós, então, que passamos nessa renovação da mente, ele vai dizer, dessa nova vida que nós temos que viver dessa forma aqui. Então ele está instruindo aquele povo que tinha problema interno, dentro da igreja. Aquele povo que tinha suas intrigas ali. E ele começa falando, o amor seja sem hipocrisia. Tem amor hipócrita? Aí não é amor. Essas duas palavras não podem estar na mesma frase. O amor hipócrita. O Paulo está falando aqui, o apóstolo Paulo, o amor de vocês tem que ser sem hipocrisia. O que é hipocrisia? A palavra que é traduzida aqui de hipocrisia, no mundo antigo, no tempo bíblico, quem era o hipócrita? Hipócrita era o ator, exatamente. É aquele que encenava, aquele que interpretava um papel, aquele que se escondia atrás de uma máscara, que ele podia estar sorrindo por trás, mas na máscara chorando, ou o contrário, por trás ele poderia estar chorando, mas com uma máscara de riso. Era alguém que interpretava, era o hipócrites, é o nome dado aos atores, aqueles que interpretavam. Então Paulo está falando assim, o amor de vocês não pode ser uma interpretação. O amor de vocês não deve ser fingido. O amor de vocês tem que ser esse amor ágape, o amor genuíno. E aí, quando ele fala isso, ele vai começar a dar várias recomendações aqui, e todas desconexas, nenhuma tem relação com a outra, mas de atitudes práticas que os cristãos devem ter um para com os outros, com base nesse amor sem hipocrisia. Ou seja, o amor que nós temos uns pelos outros não pode ser um amor fingido, tem que ser um amor genuíno. E aqui é o interessante que Paulo usa a mesma palavra que sempre é designada para o amor de Deus, que é o amor ágape, é o amor máximo, o amor incondicional, é um amor de doação, é um amor que dá sem receber nada em troca. Então ele fala, o amor de vocês tem que ser esse. Vocês que passaram pela transformação da mente de vocês, agora vocês que vivem essa nova vida em Cristo, vocês, Igreja de Roma, Igreja Brilho Celeste, agora vocês que têm essa nova mentalidade, o amor de vocês não deve ser fingido. É interessante isso, né? E nós precisamos exatamente buscar viver esse tipo de amor. E aí Paulo vai falar assim, detestai o mal. Detestai o mal aqui é odiar, é ter ódio do mal. John Stott diz que esse aqui é o ódio do amor em relação ao mal, é o amor que odeia, né? Ele diz que nós temos que odiar o mal, e não é apenas odiar no nosso intelecto. Sabe quando você vê o mal e você no seu intelecto você reprova? Fala, puxa, isso aí eu não admito de forma nenhuma, mas é só com você. Paulo está falando assim, vocês devem odiar publicamente, e todos devem conhecer a opinião de vocês. Detestem o mal. Aqui é ter repugnância do mal, aqui é se afastar de todas as formas do mal. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, aquele que deixa o mal, aquele que detesta, que odeia, que tem asco do mal, esse deve se apegar ao bem. E a palavra usada aqui para apegar-se ao bem é algo do tipo de uma cola, que é usado para colar, e é uma cola que não solta mais. Você tem que agarrar, abraçar, encarnar aquele bem na sua vida. Essa é a atitude que Paulo está dizendo que os cristãos devem ter agora, um amor sem hipocrisia, detestando o mal, apegando-se ao bem. E isso ele está falando no contexto de quem? De igreja, igreja com problema, igreja com problemas internos, igreja com problemas externos, mas ele está mais preocupado aqui com aquilo que acontece dentro do que com o que acontece fora. E nós vamos ver no decorrer do texto aqui, que Paulo está dando as diretrizes para dentro,
E agindo dessa forma aqui, talvez a coisa melhore um pouco fora. É isso que Paulo está dizendo. Então, nós temos que nos apegar ao bem, agarrar, encarnar, colar-se no bem, grudar no bem e odiar ao mal. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, essa palavra traduzida aqui, ela está definindo o amor dos pais para com o filho. Paulo está dizendo, você tem que amar os irmãos da igreja, sabe como? Assim como você ama seus filhos. É com muito amor. Quem ama pouco os filhos aqui? Ninguém, a gente ama muito os nossos filhos. Paulo está dizendo exatamente isso. O amor que você deve dar ao seu irmão, ele tem que ser o mesmo que você dá aos seus filhos, aos seus parentes. Ninguém quer ver um parente mau aqui, né? Quanto mais um filho. Na família de Deus a mesma coisa. Então ele fala, amai-vos cordialmente uns aos outros, está falando de reciprocidade. Não é apenas receber, mas é dar também. Com amor fraternal, aquele amor de irmãos. Aquele amor de irmãos mesmo. Nós temos que ter. Não é o amor de amigo. É o amor como se fosse família mesmo. Inclusive, uma outra vez que eu preguei aqui, eu falei isso. Porque o que vai restar para o céu é a família de Deus. Não é a família de sangue que você tem. Queira Deus que todos os nossos parentes estejam lá, certo? Mas eu não sei se estarão. Então o que vai sobrar no céu, qual é a família? A família de Deus. Nós não estamos todos aqui na expectação de que um dia Ele nos leve para o céu para morar com Ele? Essa não é a nossa esperança? Então ele fala, a família de vocês é a família da fé. Não que nós temos que deixar a família de sangue, mas nós temos que amar os irmãos da fé da mesma forma que nós amamos a nossa família, os nossos filhos. Essa é a instrução de Paulo aqui para essa igreja. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Honrar os irmãos. Às vezes a gente quer sempre para a gente, não é? A gente, por exemplo, se vier, não sei, tiver algum evento especial aqui na igreja, o que a gente faz? A gente corre e chega primeiro para sentar na frente. Paulo está dizendo mais ou menos assim aqui. Não espere, quando seu irmão chegar, levante, sente, dê honra para ele. Um para com o outro. Dê honra ao seu irmão, prefira o seu irmão do que a você mesmo. E esse amor é muito profundo. Mas é assim que a palavra de Deus diz que nós temos que ser. Nós estamos aqui na igreja, esse ano 2020 é o ano da unidade, certo? Então nós temos que ser unidos. Temos que procurar nos juntar cada vez mais. Sermos unidos em espírito, em amor. E que amor que é? Qualquer amor? Não, é comparado ao amor divino. É isso que Paulo está dizendo aqui para essa igreja, uma igreja problemática. No zelo não sejais remissos, ou seja, preguiçosos. No trabalho do Senhor, não seja preguiçoso. Deus te deu uma função para fazer na igreja, faça com zelo. Não faça de qualquer jeito. Isso é uma grande batalha para todos nós. Por quê? Porque a gente enfrenta, a gente tem problema. A igreja é isso mesmo. Igreja não é, por exemplo, né? Assembleia de Deus. Não estou dizendo da igreja, a Assembleia de Deus. Mas devia ser a Assembleia dos pecadores. Porque aqui só tem gente que não presta. Nós estamos querendo melhorar. A diferença é que nós reconhecemos isto. E aí nós estamos aqui dia após dia para quê? Para aprender, para ouvir. E quem queira Deus que nós queiramos praticar também. Para que nós possamos ser melhores aqui. Ninguém é melhor do que ninguém. Isso aqui é a Assembleia dos pecadores. Aqui é a reunião dos pecadores que carecem da glória de Deus. Somos nós, eu e você. Então Paulo está dizendo assim, no zelo, no serviço da casa de Deus, não seja remisso, não seja preguiçoso.
faça o melhor, ainda que seja uma função que ninguém veja, ainda que você não venha aqui na frente pregar, cantar, eu não sei, ainda que seja aquela função mais obscura que ninguém esteja vendo, não tem problema, faça com todo zelo. É isso que Paulo está dizendo. Veja que ele está dando várias orientações que nenhuma tem conexão com a outra. Aí você fala, puxa, olha, você está falando um monte de coisa aí que parece... Não, é isso mesmo que Paulo está dizendo aqui. Ele está dando várias instruções, mini mandamentos ele está dando aqui, para que a gente possa praticar. Sede fervorosos de espírito. Aqui a palavra é uma água quando chega a 100 graus, entra em estado de ebulição. Sede fervorosos. E aqui não tem nada a ver com barulho, com pular, com rodopiar, não tem nada a ver com isso, ser fervoroso no espírito. Aqui é deixar que o Espírito de Deus ferva no seu coração, com o amor, ágape, para que você possa, com esse Espírito fervendo dentro de você, praticar a bondade com os irmãos, amar incondicionalmente os irmãos. É isso que Paulo está dizendo aqui, servindo ao Senhor. Versículo 12, ele fala assim, regozijai-vos na esperança. Qual é a nossa esperança? Alegrai-vos na esperança. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança são as promessas que Ele fez. A nossa esperança é ir para o céu. A nossa esperança não é ficar aqui. A nossa esperança não é ter uma casa melhor. A nossa esperança não é trocar de carro em 2020. A nossa esperança não é ter um emprego para ganhar mais. A nossa esperança não é fazer uma viagem para Disney, sei lá para onde você sonha aí. Essa não é a nossa esperança. Porque isso pode não acontecer. Você pode até, puxa, eu tenho esperança que esse ano vai melhorar. Pode acontecer, como pode não acontecer. Agora, quando a Bíblia fala de esperança no Senhor, isso aqui é algo certo. Ou seja, a nossa esperança é algo concreto. É algo já realizado, mas que ainda não chegou. A nossa esperança é o Senhor. Ou seja, nós não estamos aqui como igreja buscando melhorar, como o Denis ministrou aqui no momento da oferta, aqui do ofertório, que barganha, isso e aquilo eu vou dar porque eu vou receber algo em troca. Não, não é isso. A nossa esperança não é ofertar para que eu possa melhorar de vida em 2020. A nossa esperança está para além desta vida. A nossa esperança, ela é uma pessoa. A nossa esperança é uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Então nós estamos aqui de passagem. E como igreja, como é que nós temos que viver como igreja? Porque qual é o nosso grande problema? Primeiro, a gente vai para a igreja, a gente acha, utopicamente, que todo mundo é crente. A gente se engana com isso. Isso é um dos maiores problemas que nós enfrentamos. A gente vem para a igreja e acha que todo mundo é santo, todo mundo é bom, todo mundo é bonzinho, e agora aqui a vida vai ser mil maravilha. Pisa no calo do seu irmão que você vai ver o bicho pegar. É ou não é? Ou eu estou mentindo? É assim que é, mas não deveria ser. Nós podemos estar vivendo momentos assim, mas a instrução que a palavra nos dá é para que nós sejamos diferentes, para que nós não pisamos no pé do irmão, para que nós não venhamos a ferir um ao outro, que nós possamos viver nesse amor sem hipocrisia. O nosso amor não pode ser fingido. Nosso amor tem que ser verdadeiro, um amor genuíno, que ama, que se doa de verdade ao próximo. E tudo isso aqui, esse amor tem que ser materializado. Então aqui Paulo está falando do amor entre irmãos. Mais para frente ele vai falar do amor aos inimigos, aí vai piorar. Você acha que está ruim já, né? Que eu estou falando que você tem que amar o irmão aí do lado. Vai piorar. A malha da peneira é muito estreita, é muito fina. Então ele vai dizer, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Por quê? Porque a tribulação, muitas vezes ela é boa. Nós temos que ser pacientes, aguardar em Cristo, que é a nossa esperança. Temos que ter paciência na tribulação. E tem coisa mais difícil do que ser paciente quando a gente está enfrentando tribulação? Olha, é quase que impossível. Quando você
está passando pela tribulação, você espera que algo aconteça rápido. E aí Deus fala, você precisa ter paciência. E aí você fala, meu Deus, como é que eu vou ter paciência? Olha a situação como está, olha o que o irmão está fazendo comigo, olha a perseguição lá fora, olha a perseguição aqui dentro também, estou sendo perseguido, eu não posso fazer nada que os irmãos me cortam, me boicotam. Deus, como é que eu vou ter paciência com isso? Deus está dizendo, seja paciente na tribulação. Na oração, perseverantes. Tem que ter oração. Temos que orar, perseverar em oração. Para quê? Para que a tribulação seja cessada. Buscar sempre em oração. Essa instrução que Paulo está dando para a igreja de Roma. E serve para mim e para você. Para mim serve, eu não sei para você. Eu acho que serve também. Eu não te conheço, mas a palavra de Deus te conhece. Ela te examina. E se você examinar a sua consciência, você vai falar, puxa, eu sou igual a Leilson, eu também não presto. Nós somos tudo farinha do mesmo saco. É quase que mais ou menos isso. Paulo está falando, vocês são problemáticos. Está passando tribulação, então persevere na oração. Faz um culto de oração aqui. Antigamente, algumas têm ainda, a Igreja Batista, né, tinha culto de oração de quarta-feira. No máximo 5, 6 pessoas comparecem. É ou não é, pastor? Por quê? Porque não persevera na oração. Busca. Perseverar como? Só na igreja, vou no culto de oração? Não, é todo momento. Aonde quer que você anda, quando você levanta, quando você deita, é no carro, é no trânsito, é lavando louça, perseverando na oração, o tempo todo buscando a Deus. Essa é a instrução do apóstolo Paulo. E aí ele vai falar, versículo 13, compartilhar a necessidade dos santos. O que é isso? Compartilhar a necessidade dos santos. O que é isso? Santos aqui não é santo de ausência de pecado, mas toda vez que a Bíblia se refere ao povo de Deus como santos, ele está dizendo aqueles que foram separados. Não são pessoas que estão livres de pecar. Santos de separados aqui. O santo que eu sou é por causa que eu fui separado para o Senhor. E você também. Então ele fala assim, compartilha a necessidade dos santos. O que a gente faz quando a gente vê um irmão, o santo de Deus, passando necessidade? O irmão nosso que está aqui. O que a gente deve fazer? Compartilhar das necessidades dele. Nós devemos apoiá-lo, cuidar, segurar. Por exemplo, 7 irmãos desempregados aqui. O que a gente faz? Alguém se preocupa com esses irmãos? Alguém pelo menos pensa, puxa, deixa eu saber quem são os desempregados da igreja, para, de repente, eu não posso ajudar financeiramente, mas pegar um currículo, de repente eu tenho uma vaga na empresa que serve para um irmão desempregado aqui na igreja. Compartilhando a necessidade dos santos. Olha o que Tiago, capítulo 2, ele fala. Capítulo 2, 14 a 16, Tiago fala assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ou seja, ele está dizendo assim, Tiago, se vem um irmão até você, e você sabe que aquele irmão está desempregado, aquele irmão está padecendo necessidade, tem várias necessidades, e aí você vem aqui, você cumprimenta o irmão, e fala, ô querido, Deus te abençoe, vai em paz, se aquece, que Deus te abençoe, Deus é contigo, e vai em paz. Sabe o que o Tiago está falando? Para que serve isso? Se você não ofereceu nada para o corpo, você não tirou 10 pila do bolso e falou, irmão, só tenho isso, claro, aqueles que podem, né? Olha, que Deus te abençoe, compra um pão, junta um grupo para atender as necessidades desse irmão. É isso que Paulo está dizendo que a igreja precisa fazer. Só que é amar sem hipocrisia. É difícil? É difícil ou não? É difícil. É difícil sim. É difícil sim para mim também, para você, isso aqui é difícil.
para todos nós, sabe por quê? Porque nós somos pessoas egoístas. O egoísmo está impregnado na gente. A gente quer saber, é tipo assim, cada um olhando para o seu umbigo. E quando a gente tem esse comportamento, na verdade, nem parece uma comunidade da fé. O povo antigo, a igreja antiga, a igreja primitiva, eles foram acusados de muitas coisas. Tem eu não lembro o nome do escritor, mas ele relata assim, esses incrédulos, eles além de cuidar dos órfãos deles, eles ainda cuidam dos nossos. Ou seja, é isso aqui que o povo estava vivendo. Eles cuidavam dos órfãos, dos judeus, da comunidade deles, mas qualquer outro que chegava, eles também acolhiam. Podia acusar aquela igreja de qualquer coisa, só não nesse sentido de compartilhar as necessidades. A gente precisa ser assim. A gente precisa buscar em Deus isso. Por mim mesmo, eu não posso. Por mim mesmo, eu não sou capaz. Eu não estou dizendo que a gente não presta. Eu não estou querendo ofender ninguém aqui, não. Eu estou falando da nossa natureza. E se você fizer uma análise sincera no seu coração, você vai ver que eu não estou errado. Se você fizer uma autoanálise, falar, deixa eu ver se isso é verdade mesmo. Deixa eu ver como que eu sou. Deixa eu ver as oportunidades. Lembra que o pastor Davi falou aqui sobre oportunidades? No dia seguinte me surgiu, Denis, umas 4 oportunidades. E eu não parava de pensar no seu irmão. Até no carro indo para alguns lugares, falei, Cameira, olha as oportunidades aí. O que é que a gente faz quando vem as oportunidades? Esse é o ponto da coisa aqui. Compartilhar a necessidade dos santos de Deus, praticar a hospitalidade. O que é praticar a hospitalidade? Acolher, ser hospitaleiro. Veja bem, na igreja primitiva, essa era uma prática comum, porque a gente não tinha naquele tempo hotel, todo lugar, hospedaria, era tudo muito ruim. Então o que os irmãos faziam? Abrir suas casas. Tem um irmão que ele chamava Gaio. Sabe qual era o ministério dele? Acolher gente. Acolhia os missionários e encaminhava para onde tinha que ir. Esse era o ministério dele. Ele não frequentava igreja, nada disso, mas ele era uma pessoa piedosa. Ele acolhia os cristãos e despachava, alimentava, cuidava, dava roupa, banho, todo o cuidado, ou seja, era uma pessoa hospitaleira. E depois ele despachava cada um para onde tinha que ir. E assim o evangelho foi sendo multiplicado e pela graça e misericórdia de Deus, chegou até nós também. Nós devemos para esses irmãos do passado, porque nós alcançamos aqui, na nossa terra, também o Evangelho. Então, praticar hospitalidade, Paulo está falando aqui para esses irmãos. Eu vou pular o versículo 14, vamos para o 15. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Eita, que aqui está uma coisa difícil. Chorar é fácil, chorar com quem está chorando, porque quando você vê alguém chorando, tem uma chavinha em nós que ela já vira automaticamente e você já começa a chorar também. Às vezes você não sabe nem porque está chorando, mas você chora, fala, puxa, a pessoa deve estar sofrendo, eu não sei qual é a situação, mas ela provavelmente está sofrendo, porque está aos prantos, e aí você chora junto. Temos que chorar com os que choram, mas também nós temos que se alegrar com os que se alegram. Essa igreja aqui de Roma passava muitos apertos realmente, mas também tinha lá suas alegrias. Provavelmente tinha filho nascendo, alegria. Tinha gente casando, alegria. Ninguém comprava carro naquele tempo, né? Porque não tinha. Mas tinha vários motivos de alegria, de gratidão. Então Paulo está dizendo, vocês têm que se alegrar entre vocês. Não precisa ter inveja, vocês têm que se alegrar. Pensa só, o irmão compra um carro novo aqui, a gente já fala assim, nossa, exibido, né? Vem com esse carro aí, para bem na porta da igreja. A irmã fez um penteado mais bonito, a outra chega e fala, nossa, veio só para aparecer hoje. Está alegre, se alegra, junto com seus irmãos, essa é sua família. É isso que a palavra está mandando aqui para a gente.
Tem que se alegrar com os que se alegram. Não é só chorar com os que choram. Se bem que hoje está difícil, até gente para chorar está difícil. Na comunidade cristã, sabe por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais individuais, cada vez mais egoístas. Faz um experimento aqui, faz um laboratório aqui na igreja mesmo. De repente você vê alguém que está meio cabisbaixo, na saída você fala: ô irmão, tudo bem? Se ele fizer menção de falar que não está bem, você fala: ô irmão, peraí que eu vou tirar o carro. Por quê? Porque você não quer ouvir. Por quê? Cada um tem seus problemas. Já tem os meus. Por que eu vou me envolver com o problema do irmão? Isso não é a comunidade da fé. A comunidade da fé é mais do que isso. Então chorar com os que choram, hoje também está difícil. Mas claro que ainda assim é mais fácil de se alegrar com os que se alegram. Pensa quando você está naquela prova, apertado, terrível, sendo esmagado, e aí seu irmão está indo de bem a melhor. Fala: puxa, acontece com todo mundo, só não acontece comigo. A maioria fala assim. Não, você devia olhar para o seu irmão, dar parabéns, dar glória a Deus, glorificar com ele, regozijar, se alegrar com ele pelas conquistas. É isso que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos que tinham uma porrada de problemas aqui. Chora com os que choram, mas também se alegra entre vocês. Com amor, sem hipocrisia. Se alegra de verdade, seja genuíno. Porque somente um amor sem hipocrisia, quando você estiver indo de mal a pior e você vê seu irmão indo de bem a melhor, só se for um amor sem hipocrisia para você se alegrar. Paulo está dizendo que tem que ser assim. Versículo 16: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Condescender com o que é humilde. Pode ser aqui, duas coisas aqui. Se adaptar a coisas humildes, coisas simples, vida simples, mas também pode ser se associar a pessoas humildes, pessoas de baixa condição, pessoas que não têm nada para te oferecer, pessoas que, se você precisar ou for convidado para ir tomar um café na casa dela, você vai ter que passar na padaria e levar um pão, de tão ruim que está a situação. Paulo está dizendo assim: vocês têm que se associar com gente humilde e se contentar com coisas humildes. Não ser desorgulhosos. E Tiago também fala um pouco sobre isso. Tiago capítulo 2, versículo 1, ele fala assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disser ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Isso aqui, Tiago também aqui é o meu irmão de Jesus, escrevendo para quem? Para os crentes. Para a igreja também. Gente que tinha, você vê que a igreja sempre teve problema, né? Tiago também está dando as instruções aqui. Você faz acepção de pessoas, chega um irmão aqui e você traz o irmão para frente porque ele está bem vestido e tal. Não faça essa diferença. Aí o pobre você manda sentar lá no fundo. Devia fazer o contrário, pega o pobre e traz para frente. E o rico você fala: irmão, acha um lugar para você. Devia ser assim. Um dia eu fui pregar numa igreja, e aí deixei minha esposa, minha sogra, as crianças ali na porta da igreja, e fui estacionar o carro. E aí cheguei, elas entraram, sentaram lá no último banco,
E aí depois eu cheguei novamente, né? E aí o irmão já me pegou, pastor, tudo bem e tal, me levou, sentou lá na frente, aqui assim, aquela igreja que senta aqui, né? E aí me colocou assim, e minha esposa, as crianças e a minha sogra sentada lá no último banco. E aí, depois, eu acho que eu apresentei, nem lembro como foi. Eu sei que aí, depois disso, foram lá na minha família, irmã, senta lá na frente, puxa, é a esposa do pastor. Ninguém tinha nem cumprimentado ela. Acredita? Fazer diferença entre um e outro. Eu sei que a gente tem cara de pobre, né? Mas não tem problema. Trata bem. É instrução para a igreja. Ser de humilde. Se associa com coisas humildes, com gente humilde. Esse é o papel da igreja. E naquele tempo, sabe por que Paulo está falando isso aqui para a igreja de Roma? Porque a igreja era composta basicamente de gente pobre. Quase não tinha ricos. Era basicamente de gente pobre. Gente de baixa condição financeira. É isso que Paulo está dizendo. Vocês têm que se associar com os pobres. Queira privilegiar o rico. E aí, em outra ocasião, o apóstolo vai falar: não é o rico que leva vocês para os tribunais. Não é o rico que humilha vocês. Não é o rico que pisa em vocês. E aqui a gente não está dizendo que Deus não ama os ricos. Que Ele ama, Ele salva os ricos. Mas nós temos que olhar para os pobres, olhar para os humildes. Esse é o papel da igreja. Meu Deus, eu tenho 5 minutos. Versículo 17. Não torneis... Vou voltar no 14. Que agora essa parte entra na segunda parte. Então, qual é a recomendação de Paulo? Amar sem hipocrisia os irmãos da comunidade da fé, sem hipocrisia, amando mesmo, dá honra para o seu irmão, compartilha a necessidade do seu irmão. Paulo está falando, vocês têm que se amar com um amor divino, um amor ágape. É isso que Paulo está falando, para a gente aprender. É capaz? Difícil, mas é possível. É possível porque versículo 1 de Romanos 12, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Pelas misericórdias de Deus, isso é possível. Versículo 14, abençoai os que vos perseguem. Se abençoar o irmão, aqui, que a gente troca inclusive o cálice da ceia, já não é uma prática fácil, imagina abençoar os que estão te perseguindo. Aí Paulo agora está começando a dizer da perseguição que a igreja de Roma estava sofrendo. Está dizendo, os que perseguem vocês, querem levar vocês para os tribunais, os que querem matar vocês, aqueles que estão expulsando vocês de Roma, esses que perseguem vocês, vocês têm que abençoá-los. Ou seja, nós temos que nos amar na comunidade da fé, abençoar uns aos outros, compartilhar as necessidades, honrar os nossos irmãos, odiar o mal, apegar o bem. Nós temos que fazer tudo isso na comunidade da fé. Agora, extra comunidade, Paulo começa a falar do amor aos inimigos. Versículo 14 e aí depois o 17 em diante. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Paulo aqui está usando Lucas, o Evangelho de Lucas capítulo 6, e ele fala assim, Lucas 6, 27, ele fala assim: digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. É fácil? Difícil, né? Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Imagina, alguém que está te perseguindo, está levando o que é seu, a palavra fala, não vai atrás disso. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam,
Qual é a vossa recompensa? Amar os irmãos da fé? Ok. Qual é a vossa recompensa? Isso é fácil. Amar os de casa, os da família? É fácil. Então, Jesus está dizendo aqui, qual é a sua recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Qual é a nossa diferença de nós para os pecadores? Os pecadores amam quem ama eles também. Então, Jesus está dizendo, qual é a diferença? Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Olha, irmãos, o Evangelho tem grandes implicações. Você entrar por esse caminho, você ser do caminho, antigamente o primeiro nome que os cristãos receberam foi os do caminho. Você andar por esse caminho exige muita coisa de você. Exige muita, não é um caminho fácil. Eu costumo sempre frisar isso quando eu prego, aqui ou em qualquer lugar, porque a gente tem vivido hoje um evangelho totalmente deturpado. Amar quem me persegue. É tipo assim, né? É aquela música que tem, quem me viu passar na prova, não me ajudou. Quando me vê na bênção, vai estar aí na plateia e a gente no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Será? Será? Eu prefiro ficar com aquele louvor daquele outro irmão, já morreu, Renato Russo, alguém conhecia? É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não tem inveja, nem se envaidece. É muito mais cristão, ou não? Nós temos que abençoar os que nos perseguem. Abençoar e não amaldiçoar. Versículo 17, ele fala assim, não torneis ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. O que é não tornar ninguém mal por mal? É o que nós acabamos de ler no Evangelho de Lucas. Se tomar a tua túnica, dá também a capa. Se te esbofetear de um lado, dá também o outro. O Evangelho realmente é uma loucura. É uma loucura para quem não crê. Mas para nós que cremos, ele é o poder de Deus para a salvação. Pode parecer para o mundo isso aqui uma grande loucura. Pode parecer uma doideira isso aqui. O que é isso? Eu tenho que me vingar. Como é que eu vou apanhar? Vão me roubar e eu não vou nem entrar em demanda com essa pessoa? Pois a palavra está dizendo que nós temos que ser assim. Porque o nosso Senhor foi assim como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Por causa de nós, por causa de mim e de você. E se nós estamos seguindo aqui os passos dele, nós temos que sermos como ele. Temos que buscar ser como ele. Então o Evangelho tem grandes implicações práticas. O Evangelho não é a gente vir aqui hoje. Isso aqui não é Evangelho. Isso aqui não é Evangelho. Você vir aqui prestar culto a Deus, isso não é Evangelho. Evangelho é a sua vida prática. Nós somos a cartas abertas, escritas por Deus. Nosso objetivo é honrar o nome dEle, glorificar o nome dEle com as nossas atitudes, fazendo isso aqui. Não tornar ninguém mal por mal. Fazer o bem perante todos os homens. E esse fazer o bem perante todos os homens, isso aqui é algo intencional mesmo, tá? Você tem que fazer algo intencional. Sabe por que Paulo está falando isso aqui para a igreja? Agora ele está se referindo à perseguição que a igreja sofria. Paulo está se referindo aqui aos problemas que a igreja enfrentava. Olha, façam o bem diante de todos os homens. Quem sabe a perseguição não diminui.
Não dê motivo para que eles acusem vocês. Por exemplo, a igreja evangélica hoje é muito problemática. Sabe o que os católicos falam da igreja evangélica? Nós somos uma igreja. Os católicos falam isso. Vocês são várias igrejas, porque entre vocês não se entendem. E muitas vezes a gente dá muita legalidade ainda para realmente esse tipo de coisa ser verdade mesmo. Só pegando a coisinha, besteirinha, picuinha. A gente muitas vezes não se entende nem aqui dentro, quanto mais com outras, tantas denominações que tem. Então, procure fazer o bem diante de todos, para que as pessoas possam olhar e falar, puxa vida, caramba, essa pessoa é diferente, hein? Aqui, olha, já ouvi falar de crente, porque a maioria das vezes que a gente ouve é falando assim, crente assim? Até eu sou. É ou não é? Não, nós temos que ser crentes de verdade, que ama com amor ágape, amor divino. Temos que ser crentes de verdade, amar o próximo, amar Deus sobre todas as coisas. Então esforcem-se por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Por que Paulo está dizendo aqui? Porque ele entende, se for possível, então, da sua parte, ou no que depender de vocês, tenha paz com todos. Ele está dizendo isso porque pode acontecer, existe a possibilidade de não dar para ter paz com alguém. Mas no que depender de você, esforce-se, tenha paz, busque a paz, promova a paz, seja um agente pacificador, seja um agente da paz. É isso que Paulo está falando. Eu entendo que nem sempre será possível, mas no que depender de vocês, tenham paz com todos. Essa é a orientação que o apóstolo Paulo dá aqui. Versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Paulo está citando Deuteronômio 32, versículo 35 aqui, que é exatamente a transcrição de Deuteronômio isso aqui. Ou seja, Paulo está exortando a igreja como? Com a palavra de Deus. Paulo não está criando regra nova aqui. Ele pegou um texto lá de Deuteronômio e apresentou para a igreja. Não se vinguem vocês mesmos. E esse conceito aqui, que a vingança, ela pertence ao Senhor, ela aparece outras e outras vezes no Antigo Testamento também. E dar lugar à ira aqui não é a sua ira, tá? Não é você se irar. Você pode até se irar, mas não pode fazer nada. Paulo está falando aqui, dar lugar à ira de quem? De Deus. Ele está falando, dá lugar à ira de Deus, deixa que Ele vai se vingar. No tempo certo, Ele vai se vingar. A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Paulo está falando para aquela igreja de Roma, olha, não se vinguem. Não interessa o que acontecer com vocês, não se vinguem. A vingança é do Senhor, Ele é que vai trazer a retribuição. Ele é que vai trazer a paga do inimigo, é isso que ele está falando. Ou seja, por quê? Quando acontece alguma coisa, a gente se vinga, eu estou conjecturando aqui, né? Mas eu acho que Deus fala assim, não, ele já se vingou, então não vou me vingar por ele, porque ele já se vingou. E a nossa vingança geralmente é errada. Deus está falando, deixa que eu vou me vingar no tempo certo, a vingança pertence a mim, diz o Senhor. Eu é que vou retribuir o mal que estão fazendo a você. Talvez você esteja num momento difícil, sofrendo, sendo pisado, abandonado. Não se vingue. Essa é a palavra. A vingança pertence ao Senhor. Irai-vos e não pequeis. Você pode se irar, não tem problema. Mas não tome atitude alguma, porque a nossa vingança é sempre... A nossa justiça é trapo de imundícia. É um absorvente usado com aquele sangue que sobra. Essa é a nossa justiça que Isaías fala. Um trapo de imundícia. Então não se vinguem, diz o Senhor. Aí pelo contrário, versículo 20, ele fala assim, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Olha só, quem topa isso aí? Pensar num inimigo aí, de repente se ele tiver fome, eu não sei se você tem inimigo, claro, né? Pensar se ele tiver fome, você dá de comer a ele. Se o teu inimigo tiver sede,
dá-lhe de beber. Quem tem coragem de fazer isso? É só quem ama com amor ágape, amor incondicional. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Paulo agora aqui está citando Provérbios 25, versículo 21 e 22. O que é brasas na cabeça? Paulo aqui ele está falando de juízo mesmo, juízo divino. É só você olhar o versículo anterior, o versículo 19. Ele está falando, não se vinguem a vós mesmos. A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Então no contexto aqui de Romanos, Paulo está falando que Deus vai trazer, e fogo e brasa, tem sempre a conotação de juízo mesmo. Paulo está dizendo aqui que Deus vai trazer um juízo divino, se é aqui ou é no inferno que ele já preparou para os filhos da perdição, não sei, Paulo também não está deixando claro aqui, mas ele vai trazer juízo aqui. Mas o que Paulo está fazendo a referência aqui de Provérbios, também tem uma outra conotação em Provérbios, está dizendo assim, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer para ele, se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça do seu inimigo. Sabe o que Salomão está dizendo? Você vai pôr a consciência dele para queimar. Você vai incomodar a consciência dele. A consciência dele vai ficar pegando fogo. Ele vai passar por um problema emocional. Por quê? Porque ele vai olhar e falar, puxa, essa pessoa que eu estou atacando, é ela quem está me socorrendo. Como é que eu posso fazer isso com ela? É o que Paulo está dizendo para a igreja. Aqueles que estão perseguindo a igreja naquele contexto de Roma, eles vão olhar e vão falar, puxa vida, esse povo cuida dos órfãos deles, e como se não bastasse, eles cuidam dos nossos também. O que o povo está fazendo? Amontoando brasas vivas na cabeça dos romanos que os perseguiam, dos gregos. Você vai incomodar a consciência daquele que te persegue, do seu inimigo. Você vai incomodar com o quê? Com as boas atitudes, com as boas ações. Se tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Você vai pôr a consciência dele para trabalhar, para pensar. Para, puxa vida, não é possível que eu estou perseguindo essa pessoa e no momento de sede foi ele que me deu água. Essa é a instrução da palavra. Implicação do evangelho prático na minha e na sua vida, isso aqui. Não te deixes vencer do mal, versículo 21. Mas vence o mal com o bem. Quando é que o mal vence? Quando eu retribuo. O mal vence quando eu sou ofendido e eu ofendo. O mal vence quando eu mesmo me vingo daquilo que eu sofri. Aí é a vitória do mal. Mas quando é que o bem vence? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se alguém te bater, seja bondoso com ele. É difícil, né, Tamara? Difícil, né? É difícil mesmo, irmãos. Porque não é fácil, não. Mas rogamos pelas misericórdias do Senhor. Aí nós poderemos cumprir isso aqui. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Você vai pôr a consciência dele para queimar. Não deixe vencer o mal. Não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Essa é a palavra do Senhor. Nós estamos pensando aqui esse ano como o ano da unidade, 2020 para essa igreja. Temos que praticar isso então. Temos que viver isso na prática. É difícil? Assumo. Quem é que é capaz para isso aqui? Eu não sou. Eu também não sou. Estou pregando aqui, não estou pregando, é de igual para igual. Eu também não sou capaz de viver isso aqui. Mas que nós roguemos pelas misericórdias do Senhor, para que Ele realmente tenha misericórdia de nós, para que nós possamos viver na prática isso aqui. O amor de vocês seja sem hipocrisia. Seja sem hipocrisia. Não coloque uma máscara para amar. Você não precisa disso. Ame, simplesmente ame o seu irmão. E não só o seu irmão, mas ame também o seu inimigo. Essa é a instrução da palavra de Deus para nós. Que nós possamos olhar para isso aqui com o coração até doendo mesmo, né? Porque dói o coração ouvir todas essas coisas aqui. O meu dói também. Estamos juntos.
Dói o meu também. É difícil praticar. Mas que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos dar graça, para que nós possamos viver isso. E prepara, agora que você já sabe disso, amanhã você se prepara. Você vai... oportunidades, conforme o pastor Davi pregou aqui. Oportunidades. Misericórdia não, oportunidade mesmo. Prepara. Pede misericórdia não, deixa vir a oportunidade. Pratique o bem diante de todos. Só assim nós seremos reconhecidos como verdadeiros cristãos. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te dar graças, louvar e bendizer o teu nome. Ó Deus, nós não somos capazes, ó Deus, de praticar tantas coisas. Isso aqui não está em nós. Mas pelas tuas misericórdias nós rogamos nesta noite. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos conduza, que o Senhor prepare o nosso coração, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê direcionamento, que o Senhor também nos dê oportunidades para vivermos isso aqui, ó Pai. Nos ajuda, Deus. Trabalha no nosso coração, no nosso íntimo. Vai nos melhorando a cada dia, ó Pai. Talvez esta palavra, talvez não, realmente ela é muito dura para os nossos ouvidos. Mas, ó Deus, nós pedimos e cremos que o Senhor nos capacitará para viver isso aqui. Até aquele grandioso dia em que o Senhor chamará a tua igreja. Queremos nos apresentar diante de ti, ó Deus, dessa forma, como o Senhor descreve na tua palavra. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.